Glória a Jesus. Saúde os irmãos da paz do Senhor, amém? Estava com saudade dos irmãos, vamos fazer 8 meses que eu e minha família, nós fomos lá dirigir a igreja, a congregação do Jocaf 2, mas sempre como pode a gente está aqui. Hoje minha esposa não veio, que a Vitória não está muito bem em casa, ficou em casa cuidando dela, mas nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela essa oportunidade, pelo pastor, pela confiança. Eu achei que, até fiquei surpreso quando o pastor mandou o convite para a gente ministrar a palavra aqui hoje, porque nessa campanha, o primeiro elo, aprove a mim abrir ela, mês de janeiro, né, pastor, foi, o primeiro elo dessa campanha. Eu não esperava trazer a palavra, mas Deus tem as 50 quinta-feiras, já passaram vários pregadores por aí, e eu não esperava estar vindo aqui. E minha esposa falou assim, o pastor mandou um convite para mim ministrar a palavra quinta-feira. Ela falou assim, o Senhor falou comigo a semana passada que você iria ministrar numa quinta-feira, só não sei qual. E aí fiquei naquela dúvida, estava com a palavra, ela falou assim, Deus me deu um tema hoje pela manhã. Quando ela falou o tema, eu falei, meu Deus, aí eu fui dar uma estudada, eu falei, é isso mesmo, é por aqui que a gente vai. E desde aquele dia para cá, o Senhor tem confirmado a palavra, e hoje aqui Ele confirmou e reconfirmou a palavra. E hoje aqui eu chorei um pouquinho aqui no púlpito, quando eu vi a Kênia cantando. Eu ia pedir o pastor para deixar ela cantar, eu ia pedir para ela cantar este louvor que ela cantou, Adorador. Talvez vocês não saibam, irmãos, mas logo quando me converti há 7 anos e meio atrás, o pastor passou uma luta terrível com a gente. Ele fez uma campanha na minha casa de 7 elos, e sempre Kênia ia com ele louvar, e sempre ela louvava esse louvor. E você faz parte do ministério da minha família. Glória a Deus. Sem delongas, irmãos, abre a tua Bíblia aí, no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. São 50 quinta-feiras de Pentecostes. Talvez você não vai entender. Daniel com Pentecostes tem a ver isso aí. No final você vai entender. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até o 4. Eu vou ler aqui no telão, para a gente ler numa mesma tradução, e você vai entender. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou cada vez mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Vamos orar mais uma vez, sem menosprezar a oração do pastor. Temos o hábito de orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos na Tua casa mais uma vez, ministrando a Tua palavra. Pai, que nesta noite o Senhor cresça, Pai, e eu diminua. Faça conforme a Tua vontade, faça conforme o Teu querer, Pai. Use-me da forma como o Senhor quiser. Eis aí o Teu povo, Senhor. Tire os comichões dos ouvidos, Senhor. Unge cada mente para ouvir, receber, processar essa palavra na Tua mente e que ela possa ser guardada, enraizada na tábua do Teu coração. Assim, Pai, eu te oro nessa noite, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Você que pode, senta aplaudindo o Senhor nessa noite. O tema dessa mensagem é a excelência e o Espírito Santo.
O capítulo 6 de Daniel, se você ler a epígrafe desse texto, vai falar de Daniel na cova dos leões. Mas hoje eu não vou falar da cova dos leões. Eu vou falar do chamado de excelência de Daniel. Daniel era um dos cativos que foram levados de Judá para a Babilônia, através do rei Nabucodonosor. Quando ele sitiou Judá, ele levou todo o povo para ser cativo, a ser escravos em Babilônia. E Daniel era um daqueles jovens capacitados, bem instruídos, o qual Nabucodonosor separou alguns deles para auxiliar, para ajudar no seu governo. E se passando o tempo, Nabucodonosor viu um espírito excelente que havia em Daniel e o colocou em uma posição de destaque para auxiliar no seu governo. Passado um tempo, Daniel profetizou acerca da vida de Nabucodonosor, que não fazia aquilo que agradava ao Deus de Israel. Passado-se um tempo, o rei Nabucodonosor veio a morrer, e teu filho Belsazar herda o trono. E da mesma forma como seu pai fazia, ele também fazia as coisas que não agradavam a Deus. E da mesma forma como Daniel profetizou contra a vida de Nabucodonosor, seu pai, também profetizou contra a vida de Belsazar. E na mesma noite que Daniel profetizara contra a vida de Belsazar, ele instituiu a Daniel como o terceiro do teu reino. E naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e o rei Dário, o Medo-Persa, tomou toda Babilônia e reinou no lugar de Belsazar. Daniel, como os demais cativos de Israel, estava numa terra estranha, ele era escravo, mas nunca deixou de fazer aquilo que foi delegado a ele com excelência. Tudo o que Daniel fazia era bem feito. Às vezes nós estamos em determinados lugares, não estamos fazendo para nós, nós queremos fazer de qualquer maneira, porque não é para o nosso agrado. Mas quando você faz algo para alguém, você pode estar na prisão, você pode estar em outro país, você pode ser empregado de alguém, mas faça com excelência. E aí Daniel, eu quero conjecturar, não está aqui na Bíblia, aqueles milhares que foram cativos para a Babilônia, talvez olharam para Daniel e viram: o que esse cara tem, que veio para cá como escravo, agora está lá, circulando no meio da corte, no meio dos nobres, o rei sempre solicita para fazer as coisas. Às vezes você vê o seu irmão crescendo na fé, o irmãozinho que chegou ontem na igreja, aceitou Jesus, e aí rapidamente, ele começa a crescer na obra, e isso começa a te incomodar. Em vez de você parar para analisar o que o irmão está fazendo para crescer, você começa a murmurar contra a vida dele, mas você não para analisar que o irmão tem um espírito de excelência, e aonde tem um espírito de excelência, incomoda os invejosos. Se você faz as coisas com excelência na tua casa, no teu trabalho, na escola, na igreja, os invejosos vão se levantar contra você. E não foi diferente com Daniel. Se nós olharmos o capítulo 6, quando o rei Dário, Medo-Persa, é instituído como rei no lugar de Belsazar, ele se agradou, ele se encantou com Daniel, porque Daniel era um homem de outras crenças, que vivia no meio de um povo idólatra, que faziam coisas diferentes da sua cultura cristã, mas em momento algum ele era desobediente,
Ele era relapso, mas ele era fiel, correto. E aí, o rei Dário, eu estava lendo na Bíblia, pelo mapa geopolítico da época, ele tomou conta, ele reinou uma grande província, pegava da Índia e até a Etiópia, é um território muito grande, ele sozinho não tinha braço para governar tudo. Então o rei Dário levanta 120 príncipes. Nós vamos olhar para os dias de hoje, seriam governadores, prefeitos, pessoas para administrarem as províncias do teu reino. Mas só que o rei Dário era um homem muito sábio, muito esperto. Aí ele levantou 3 presidentes para fiscalizar supervisionar esses príncipes, para que eles não viessem a roubar ou corromper o seu governo. E entre esses 3 príncipes, esses 3 presidentes, Dário levanta Daniel. E o mais interessante, que Daniel, juntamente com os seus mais dois parceiros, colegas de presidência, ele começou, a minha tradução fala sobrepujar, sobressair sobre os 3. Começou a incomodar, começou a causar inveja. E quando você está num trabalho, num lugar, e você começa a se destacar, começa a gerar inveja, aí aquele ditado popular, aquele linguajar popular, alguém quer puxar o seu tapete. E eles estavam querendo puxar o tapete de Daniel. Eles deveriam ter olhado um para o outro e falado assim, mas nós somos aqui da Babilônia, nós somos da terra, o rei Dário traz um cara de fora, um estrangeiro, um forasteiro, e esse cara está aparecendo mais do que nós, ele está governando sobre os nossos príncipes da nossa terra. Isso não pode. Nós temos que bolar um plano para derrubar esse cara, para tirar ele daqui, porque ele não é da nossa etnia, ele não tem o nosso sangue, ele não é do nosso povo. Mas Daniel, ele era filho de Deus Altíssimo, ele tinha o temor a Deus, ele era obediente ao Senhor, ele estava na Babilônia, não comia dos manjares da Babilônia, não se corrompia, porque ele era corretíssimo, ele tinha o espírito de excelência. E às vezes você vê um irmão crescendo na fé, um irmão prosperando na vida secular, a primeira coisa que você pensa, esse irmão está roubando, esse irmão está vendendo droga, esse irmão está fazendo coisas que não agradam a Deus, mas você não vê o oculto. Daniel orava 3 vezes por dia. Talvez aquele pessoal daquela época não entendia porque Daniel tanto se destacava, porque Daniel orava. Ele tirava 3 períodos de oração por dia para orar para o Deus de Israel. Ele estava cativo, fazia os seus afazeres. Aos olhos, a ótica humana daquele período, ele tinha liberdade de ir e vir, de fazer as coisas, seus afazeres, mas os guardas do rei estavam sempre de olho, porque eles não podiam fugir, sair do território, porque eles estavam cativos. E mesmo cativo, tudo que ele fazia com excelência. Quando o pastor começou a profetizar aqui, onde você colocar a mão vai prosperar, vai crescer, vai florescer. Eu falei, meu Deus, a palavra não confirmou agora, escancarou a palavra. Eu fui pesquisar, eu até anotei para não esquecer, quer dizer a palavra excelente, excelência. Excelente quer dizer coisa muito boa, coisa que causa admiração, coisa perfeita. Quando você começa a ser admirado pelas pessoas, o inferno se levanta contra você. É o inferno. Às vezes o teu colega de trabalho está do teu lado, ele se levanta para querer te derrubar porque você está incomodando, está agradando, está fazendo a tua parte. Quando você está na igreja fazendo a obra do Senhor,
O inferno se levanta, o irmão ou a irmã se levanta contra você, quer atrapalhar o seu trabalho na casa do Senhor. Quer ter um espírito de excelência? Se prepare para receber pedrada, porque só leva pedrada a árvore que dá fruto. E quando você começa a dar frutos, você começa a incomodar o inferno. E se você não recebe pedrada, é porque você não está incomodando, é porque você não está fazendo com excelência. E quem tem um espírito de excelência, começa a produzir alguns frutos, começa a produzir conhecimento. Você começa a olhar aquele irmãozinho todo simples, todo humilde, aquela irmãzinha que chega na igreja, daquela primeira saudação, todo tímido, todo humildezinho. Aí vai passar um tempo, você começa a ver o irmão desenvolver. Isso é intimidade, isso é conhecimento da palavra. Isso é o espírito de excelência transbordando, exalando através da vida dele, através da vida dela. E às vezes nós não conseguimos entender. E que tem o espírito de excelência produz sabedoria. Ele sabe se comportar no ambiente, ele sabe usar as palavras, ele sabe ficar calado, ele tem atitude, ele tem o espírito, ele tem a sua essência correta, excêntrica. Ele não perde seus princípios, porque o espírito excelente sobressai sobre a vida dele. E quem tem o espírito de excelência produz discernimento. Ele consegue discernir. Ele não vai pela interferência dos outros. Ele tem opinião própria. Ele tem as suas convicções, tem seus princípios. Daniel estava na Babilônia. Ele tinha sua convicção, tinha os seus princípios. Mesmo estando ali para servir ao rei, ele não se serviu das iguarias, dos manjares que o rei oferecia para os cativos de Babilônia. Quantos israelitas que não se corromperam, não se seduziram pelos manjares oferecidos pelo rei? Quantos de nós nos assentamos em alguns lugares e nos corrompemos, deixamos de lado a nossa essência excelente no espírito e acabam nos corrompendo para não ficar para trás? Hoje eu estava conversando com a minha colega de trabalho da Arleia. Hoje eu fui num evento da empresa lá. E aí o pessoal teve um almoço e tal, confraternizando. Eu me senti um peixe fora d'água. O pessoal conversando, falando de várias coisas. Eu caladinho, só na minha ali. Eu estava com eles, mas a minha essência não pertence mais àquele mundo. Como diz, Primo Solange, um jogador, já estou em outro patamar. Para quem está em Cristo, em outro patamar espiritual. Em certos lugares que você vai que não te cabe mais, você está ali por conveniência, mas o teu coração, o teu pensamento está em outro lugar. Daniel estava na Babilônia, mas o teu coração e a tua mente estavam em Israel. E todo dia ele orava, abria a tua janela e orava em direção a Israel, porque ele sabia que era lá a tua casa. É lá onde ele aprendeu seus princípios, a sua essência. Venha de lá. E eu te pergunto, aonde está a tua essência? Aonde está a tua excelência? Às vezes você fica se questionando. Mas o pastor levantou a irmã Luciane de novo. Ela foi levantada, não tem muito tempo, mas levantou ela de novo. Deus não vê como você vê. Deus conhece o coração. O Senhor só chama aquele para derramar o espírito de excelência, aquele que dá conta do recado. Tem muitos que querem, mas não tem coragem de colocar à disposição para fazer. Sempre coloca dificuldade, obstáculo para fazer a vontade de Deus. Para ter um espírito de excelência, tem que dar conta do recado.
Você tem que descascar a cana e tem que assoviar. Tem que bater o escanteio para a área para cabecear. Eu fiz parte aqui da sede por 7 anos. E por 4 anos fui líder dos obreiros. Nós temos um grupo. São 40 varões agora, né? 40 varões. Os 40 varões, nós fazemos a escala do culto. Você vê os irmãos na porta, recebendo vocês, no bebedouro, no banheiro. São escalas que nós fazemos. Agora está com o diácono Rafael, o diácono Tiago na responsabilidade. Escala os irmãos para estar na porta, para servir na casa de Deus. Aí às vezes alguns irmãos perguntavam, mas sempre são os mesmos que estão aí, mas por quê? É porque sempre se coloca à disposição da obra de Deus. Aí tem irmãos que vêm para o culto, não estão na escala. Você não está na escala, você pode ficar sentado. Mas se você tem um espírito excelente, você não vai conseguir ficar sentado. Você vai ficar de pé ali, vou pintar uma brechinha, eu estou à disposição. O pastor já falou aqui, coloca de pé, Marcos Vinícius. Esse rapazinho aqui, ele mora lá no Aviso. Ele vem na bicicletinha todo o culto. Se você passar aqui 7 horas, 7h10, ele já está aqui, é o primeiro que chega. Se a bicicletinha dele quebrar, ele vem a pé. Eu já vi ele vindo debaixo de chuva do Aviso aqui, está aqui. E ele já chega, quando ele não está na escala, ele já encosta perto da porta ali. Opa, se o irmãozinho faltar, eu estou aqui. E aí quando não tem nada para ele, onde que ele senta? Aqui, Aqui ele está atento para o altar. Se o pastor, alguém precisar de alguma coisa, ele está ligado. É o espírito de excelência, irmãos. Aí quando Deus exalta, você acha que o pastor está fazendo média com o irmão. Se você quer ter o espírito de excelência, não faça para o homem ver. Faça de todo o coração, quem vê primeiro é Deus. E depois coloca no coração do homem. Tem uma coisa, acontece na congregação e acontece aqui, eu fico indignado. Nós temos grupos obreiros, os líderes da igreja. Quantas e quantas vezes irmãos postar alguma mensagem, alguma informação, você vê 2, 3 comentar. Aí depois, desculpa para ver um bando de hipócritas, o pastor colocar alguma coisinha, amém, amém, amém. Deixa de ser hipócrita. Faz para Deus e fazer para o homem ver não. Quem vai ver primeiro é Deus. Quem te chamou é Deus, quem vai te levantar é Deus. Se você faz com excelência, sem ter o interesse de fazer para o homem ver, Deus vai te ver. Deus via todo dia quando Daniel dobrava seu joelho para orar. O que Deus fez? Colocou amor no coração do rei Dário para com Daniel. Se você ver o capítulo 6, quando os príncipes armaram para a cabeça de Daniel e fizeram jogar nas covas dos leões, o rei Dário se pranteou, ficou triste, porque ele amava Daniel. Porque ele sabia que Daniel era o único que ele podia confiar de verdade. Porque ele não se corrompia. Era um homem de coração puro. E quando você faz a obra de Deus com sinceridade, com amor, Deus vai te ver. Talvez você não foi levantado ainda, não chegou a tua hora, porque o Senhor está tratando alguma coisinha ainda. Mas não se preocupe, na hora certa Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Não fique fazendo, esperando que o irmão, que a irmã vai ver. Faça o melhor, que Deus vai te ver. Se você vai fazer um almoço, faça com amor. Se você vai limpar uma casa, faça com amor. Se você vai trabalhar, você tem um trabalho, faça com amor. Se você tem uma ferramenta de trabalho, cuide dela, zela dela com amor. Faça com excelência. Aí às vezes a gente vê algumas pessoas que não param emprego nenhum. Será que o espírito excelente está ali?
Ou está o espírito preguiçoso, relaxado, lambão. Assim é na casa de Deus. Eu sou obreiro. Eu sou obreiro. Chama para orar, não vem. Chama para limpar a igreja, não vem. Agora chama para dar um microfone, é o primeiro que se coloca à disposição. Você está fazendo para Deus ou está fazendo para o homem ver? Se você tem um espírito de excelência, o microfone é uma consequência. Há quantos irmãos que fazem a obra dos bastidores, que Deus tem honrado, tem exaltado, e muitos não vê. Não precisa a gente ver, quem vê é o Senhor. E na hora certa, Deus vai honrar. Se nós olharmos dentro da Bíblia, alguns personagens que tinham o espírito de excelência. Começando por Noé. Deus se irritou com a raça humana, de tamanha perversidade que tinha. E o Senhor quis acabar com tudo, com todas as pessoas. Mas Ele olhou lá de cima e viu, achou graça em Noé. E viu que Noé era um homem que tinha um espírito excelente. Aí Deus poupou, por causa de Noé. Noé constrói uma arca. Passou 600 anos construindo uma arca. Entra você e a tua família. E Deus mandou um par de cada ser vivo da terra para habitar com ele naquele período dentro daquela arca. Nós estamos vivos porque Deus achou graça em Noé, porque ele tinha um espírito excelente. Para ter um espírito de excelência, a primeira coisa é ter temor ao Senhor e ser obediente ao Senhor. E além de ser obediente ao Senhor, ser obediente às autoridades terrestres. Seja obediente ao teu líder espiritual, seu departamento. Seja obediente ao teu patrão. Seja obediente ao teu pai, à tua mãe. Seja obediente à tua esposa, ao teu marido. Quando você é obediente, você adquire o espírito de excelência. Outro personagem bíblico que tinha um espírito de excelência, Abraão. Abraão vivia, era filho de idólatras, adorava outros deuses, não conhecia o Deus Altíssimo, Deus de Israel. Um certo dia, Deus se manifesta, se apresenta a Abraão, fala para ele: sai do meio da tua parentela, do meio da tua casa, e vai para a terra onde eu te disser, que lá te farei pai de multidões. Ele foi obediente, e ele foi. O Senhor o chamou porque o Senhor conhecia o teu coração, porque ele era um homem de espírito excelente. José era um homem, um dos 12 filhos de Jacó, que foi vendido por escravo pelos seus irmãos, foi caluniado, foi preso, mas depois de passar por tudo isso, Deus o exaltou e colocou como governador do Egito, que abaixo de Faraó ele mandava em tudo. Faraó não fazia nada sem ter as mãos de José, e aonde José colocava as mãos, prosperava. Depois de José veio Moisés. O Senhor também levanta Moisés como libertador do Egito. Não era para qualquer um, mas o Senhor sabia que ele tinha um espírito excelente. E Moisés já era velho, e andava um certo jovem com ele de nome Josué. E aonde Moisés ia, Josué ia com ele, observando para aprender. E Josué aprendeu tudo com Moisés. Quando Deus levou Moisés, Josué assumiu o lugar de Moisés para conduzir o povo a entrar na terra prometida. E só entrou Josué e Caleb porque tinha um espírito excelente. Mais à frente nós vamos ver Davi, filho de Jessé. Quando Deus fala a Samuel para ir na casa de Jessé ungir um rei, Jessé chama os seus filhos, os fortes, vistosos, valentes, aos olhos dos homens,
E Deus falaram com Samuel que não era aqueles. Aí chama Davi, um homem grande como eu, cuidava das malhadas, enfrentava urso, leões. Aí Deus, é esse, porque esse é segundo o meu coração, porque esse tem um espírito excelente para fazer a minha obra. Quer ter excelência no espírito? Sirva com sinceridade, faça o melhor. Quer ser um obreiro de excelência? Se coloque na posição. Eu lembro no começo da minha caminhada, quando o pastor me separou para me ajudar na obra, eu já tinha ouvido algumas profecias falando que tinha chamado de libertação, mas eu não queria mexer com isso. Mas como que eu vou aprender? Na época tinha o pastor Reinaldo, o pastor Luiz, a outra igreja ali. Eles iam orar no final do culto, aquela fila lá. Eu estava ali atrás, só olhando para me aprender. Estou na obra lá hoje. O pastor não está lá, mas o Senhor está conosco. E os aprendizados que eu tive observando estão servindo para hoje. Você que é obreiro, tem chamado. Depois do culto nós estamos orando aqui, se coloca na posição, começa a observar para você adquirir o espírito de excelência. O espírito de excelência não cai do céu. Nós temos que buscar. Nós temos que buscar o espírito de excelência. E para a gente finalizar, para não ficar muito longa a mensagem, vou resumir. Mas são 50 quinta-feiras de Pentecoste. Você está falando de excelência, de Daniel. Mas para ter o Espírito Santo, tem que ter o Espírito de excelência. Jesus esteve aqui na terra por 33 anos e meio. E Ele foi designado pelo Pai para morrer por mim e por você, para nos livrar do pecado, para nos permitirmos estarmos aqui hoje, adorando e glorificando o nome do Senhor. E aí Jesus, quando começa a exercer o seu ministério, Ele chama 12 homens. Tem muitos pregadores que falam, Jesus escolheu 12. Não, Jesus não escolheu, Ele chamou, porque já estava escolhido por Deus. Ele só disse, segue-me, e eles iam. E Jesus chamou 12. Se fosse qualquer um, Ele não chamava. Ele chamou porque Ele conhecia a essência de cada um deles. Mesmo que um se corrompeu, traiu, mas Ele conhecia o coração deles, porque tinha um espírito de excelência. Aí no livro de Atos, capítulo 1, passado o período da Páscoa, após a ressurreição de Cristo, Ele ficou um certo período, cerca de 40 dias, 50 dias, se eu não me engano, 40 dias aqui na terra ainda. E antes dele ir, Ele disse para os seus discípulos, ficai em Jerusalém, que até do alto sejais revestido de poder. Jesus disse, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei só, enviarei o meu Consolador, o Espírito Santo. E aí no tema da campanha Atos 2, fala que haviam cerca de 120 pessoas reunidos no mesmo lugar. O pastor disse no começo do culto, da ministração, que eram 500 que estavam lá, mas 380 foram embora. Eu quero entender que os 120 que ficaram, foram os 120 que tinham o espírito de excelência. Porque para receber o Espírito Santo, você tem que ser uma pessoa íntegra. Você tem que ter uma excelência, tem que ter intimidade com Deus. E ali, eles orando, eles ouviram um vento forte, impetuoso, que abalou todo o ambiente, e eles viram línguas
repartidas como de fogo, que repousava sobre os seus ombros. Era a descida do Espírito Santo. E a palavra diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E aí havia alguns fariseus ali, algumas pessoas que ficaram criticando, debochando, achando que eles estavam embriagados, mas não entendiam que eles estavam cheios do Espírito Santo. Às vezes estamos na igreja, entramos no mistério, começamos a falar em línguas, quem não conhece fica meio assustado, meio, o que é isso? É o Espírito Santo. E aí após este momento, levanta um homem dos 12, cheio do Espírito Santo. Ele era pescador, mas Jesus disse: segue-me, e farei de ti pescador de almas. Talvez aquele homem não era o melhor perfil de pregador da palavra, talvez ele não tinha uma oratória muito boa, ele não tinha um vocabulário muito bom, mas ele tinha o Espírito excelente, ele tinha a essência do Deus Altíssimo, e cheio de autoridade, e cheio do Espírito Santo, ele se levantou, pegou a palavra e começou a ministrar o Evangelho de Cristo, e 3.000 almas se renderam ao Senhor. Quer ver a essência do Espírito? Quer ver o mover do Senhor? Se coloque na posição. Se coloque de pé nessa noite. Quer ter o Espírito de excelência? Comece a ter intimidade com o Senhor. Quer ter o Espírito de excelência? Comece a orar. Comece a meditar na palavra. Lá em João, no seu capítulo 8, verso 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você começar a criar intimidade com a palavra, o Senhor arrancará as escamas dos teus olhos, abrirá a tua mente para o entendimento, e você será cheio do Espírito Santo. Mas é necessário que você comece a se posicionar, que você comece a fazer a vontade do Senhor, para você ver a glória de Deus. A gente finalizar, no capítulo 3 de Atos, Pedro e João, passado o dia de Pentecostes, eles estavam indo para o templo orar. Eles foram entrando por uma porta chamada Formosa, que quer dizer aquela que floresce no tempo certo. E era a porta que entravam os nobres de Israel, e ali se abrigavam alguns mendigos para pedir esmolas. E havia um coxo que a tua parentela o colocavam na porta do templo para todos os dias pedir esmola. E Pedro e João vinham para entrar no templo para orar. Este homem olha para eles como olha para qualquer pessoa e pede-lhe uma esmola. E esperando ele que recebesse uma esmola, Pedro olha para ele com toda a autoridade, com toda a excelência, cheio do Espírito Santo, e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E nessa noite, eu quero profetizar na tua vida. Levanta-te e ande. Mude esse espírito preguiçoso para um espírito de excelência, para a obra de Deus. Pare de ficar esperando, de ficar murmurando, de ficar se lamentando, e se coloque na posição. Deixa Deus trabalhar na tua vida, porque você não está só, você não está órfão.
Talvez você está numa condição porque você mesmo se condiciona, porque você não toma um posicionamento. Hoje é a noite de mudar. Quer ter o espírito de excelência? Comece a mudar a sua atitude. Vamos louvar. Enquanto os irmãos louvam, vou fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja Olha, moça, revestido de desde o começo do culto, poder. quando eu ajoelhei para orar, eu levantei, eu te vi. Eu mandarei. O Senhor começou a me incomodar para falar contigo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você começar a mudar os teus hábitos, começar a mudar a tua rotina, começar a mudar algumas coisas e parar de ficar no si. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse